Olá, boa noite. Inicia agora a temporada 2020 do Ecologia e Meio Ambiente, depois de uma longa parada aí em função da epidemia do novo coronavírus. Nós voltamos agora num formato diferente. Eu vou ficar aqui no estúdio e os nossos entrevistados vão ficar online. Lembrando que o Ecologia e Meio Ambiente é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo em uma parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara, e o objetivo é disseminar a educação ambiental. O nosso assunto hoje é o uso abusivo de agrotóxicos no Brasil e como isso afeta a sua saúde e o meio ambiente. E para isso nós vamos fazer um contato direto agora com a engenheira agrônoma Cláudia Petri, que é professora e também coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia da UPF. Boa noite, Cláudia. Obrigada por abrir um espaço aí na sua agenda para conversar com a gente. Boa noite, Maria Helena, boa noite a todos os ouvintes, os que estão assistindo, depois essa informação toda compartilhada por vocês, é muito importante esse espaço. Boa noite. Eu gostaria que você começasse dando um retrato do Brasil em termos do consumo de agrotóxicos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos. Então, dá um retrato para a gente dessa situação atualmente. Desde 2008, a gente tem um recorde muito triste, né, da questão da quantidade de agrotóxicos, né, que o Brasil consome, né, para suas lavouras. Aí tem algumas pessoas que questionam porque outros países usariam mais por área, ou considerando a produção do Brasil, mas nós temos que considerar que o volume utilizado e essa carga em 212 milhões de habitantes, que é o dado de hoje, né, do IBGE, ele faz com que praticamente você fique em torno de 6 litros de agrotóxico por habitante por ano. Não é que isso vai ser derrubado em nós, não é assim, né? Mas a questão sempre que tem que calcular que quando a gente trabalha com o sistema, com ecologia, a gente tem, você está derrubando uma substância no meio ambiente e os seres vivos vão biomagnificar, eles vão acumular isso. Então, esse acúmulo, ele pode não ser diretamente, né, a gente recebendo um banho de agrotóxico, mas a gente vai estar comendo isso, vai estar nos alimentos. Os animais que a gente vai comer, o que eles comeram, nós também estaremos bioacumulando. Então, na cadeia alimentar, que todo mundo que fez até o ensino médio estudou, não tem muito o que discutir, né? Você é aquilo que você come, você transforma em matéria o que você escolhe como alimento. No Brasil, então, ele é considerado, né, esse maior consumidor de agrotóxicos, assim, do mundo, né, desde 2008, e houve uma liberação muito forte no novo governo do Brasil, né, então, foram 450 agrotóxicos em 2018, até maio de 2000, até setembro de 2019 foram 290 princípios ativos, sendo que desses, 1/3 é proibido na Europa, o princípio ativo. Então, essas questões a gente gostaria de conversar, né, que eu amo a agroecologia, sou da paisagem, do paisagismo, e por que estou aqui, né? Porque a gente não consegue fazer a coisa funcionar bem se a gente não tomar consciência, né, que há outras técnicas que podem superar esse modelo, e esse vai fazer bem para todo mundo, né? Cláudia, e esses agrotóxicos que são consumidos aqui no Brasil, que foram liberados até em grande escala desde o ano passado, são proibidos em muitos países, né? O que acontece com a nossa comunidade? Foram proibidos nos outros países por pressão popular. O que acontece com a população brasileira? Será que não existe essa consciência de que nós devemos bater de frente contra isso? Tem uma expressão que diz tudo, né? Quando sai o resultado do PISA, que é aquela avaliação do estudante mundial, né, que é feito pela OECD, e quando o Brasil sai lá em 60, quando avalia 70 países, a gente percebe que é muito interessante para os políticos, né,
que a maioria dos políticos de não ter um povo educado, né? Então, porque daí o povo vai sair à rua, o povo vai brigar de outra forma, o povo vai se manifestar coerente e conscientemente, né? Eu fico um pouco triste com essa falta de movimento, porque é um direito do consumidor isso, né? A gente não segue o mesmo movimento que outros países agora, né? O Black Lives Matter, né? Todos esses movimentos, a Greta, né? Em função do clima. Então, tudo que está acontecendo no Brasil, a gente fica parece sempre anestesiado. Então, isso a gente sabe que faz parte de um grande plano, não é plano, faz parte de uma grande conquista, né? Para que a gente fique quieto. Agora, muita tristeza me dá, né? Que nem o meio científico é completamente escutado. O exemplo é a pandemia, né? Nós temos qualquer país bem considerado desenvolvido, ele tem uma equipe de médicos na frente, né? Para lidar com pandemia. Não é o caso do Brasil, né? Então, e as pessoas aceitam, eu fico realmente, mas a gente não pode adoecer por causa disso, né? De estar perplexo diante disso. O que eu entendo que o consumidor pode fazer, e ele faz quieto, de uma forma muito sutil, aumenta o consumo de orgânicos. Isso está acontecendo no mundo, isso está acontecendo no Brasil. Então, essa é uma resposta ao mercado capitalista, ao mercado liberal, que está dizendo o seguinte: as pessoas estão querendo outra coisa, e vai contar no bolso. Então, a gente já começa a ver que tem pessoas interessadas em atender esse mercado, que ainda é considerado por alguns como nicho de mercado. Mas ele é um mercado em si já, ele não é mais nicho, não é mais nicho. Eu até quero, Cláudia, te pedir licença para a gente conversar mais um pouquinho sobre essas alternativas no segundo bloco, e gostaria que você focasse um pouquinho mais nessa questão, assim, que agrotóxicos são proibidos, por exemplo, em outros países e que são utilizados aqui e que fazem tanto mal. Dá um exemplo para a gente, por exemplo. Um exemplo muito simples é a atrazina. A atrazina é um herbicida, né, que ele é liberado no Brasil. Ele é desde 2013, ele é proibido na França, acho que na Comunidade Europeia um pouquinho depois, porque ele tem, comprovadamente, pesquisadores do INSERM, né, que é o órgão de saúde francesa, que ele causa, entre outras coisas, microcefalia. Em ratos, em sapos, ele provoca mudança de gênero, ele deixa rato sem ser mais masculino, ele fica só com a questão feminina, e é um herbicida que ele perdura na água. Tanto que na França ainda, dou sempre o exemplo da França, né, porque eu estudei 5 anos e meio lá, e com bolsa brasileira, com estímulo do governo brasileiro para voltar e trazer isso. E é uma questão que é muito forte, que o governo se responsabiliza de dar água mineral em lugares onde existe atrazina ainda na água subterrânea. Por quê? Porque, basicamente, quando a gente tem conhecimento e a gente precisa entender que novas tecnologias estão entrando, para elas serem aceitas, eu tenho que ter o princípio da precaução respeitado. O Brasil assinou isso no Rio 92. Só que a gente não cumpre. Aqui no Brasil é assim: se não mata, engorda. Me prove que isso faz mal. Então, é muita falta de seriedade para lidar com essas questões, em função do interesse, eu acho, meramente econômico. Mas econômico é um viés, porque o problema na saúde, quem está pagando as quimioterapias, tudo isso é o nosso imposto. Então, a gente tem que olhar por vários lados essa questão dos agrotóxicos, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde coletiva. Se o agrotóxico não recolhe imposto, e nós recolhemos imposto para pagar o SUS, para pagar as quimioterapias, tem alguma coisa errada nessa balança. Essas questões, elas teriam que ser melhor conhecidas pelas pessoas. Eu percebo que as pessoas não conhecem, elas não percebem a gravidade. Mesmo os agricultores que usam, eles não usam porque eles querem envenenar o mundo. É muito difícil ter um agricultor que queira envenenar o mundo. Ele não sabe fazer de outra forma. Eu, como professora de agronomia, eu digo, e mesmo os alunos, há uma perplexidade, às vezes, quando você diz que tem um jeito diferente de fazer, porque todo o sistema diz que é impossível, né? Então, eu fico muito feliz que outros países desenvolvidos sabem que é possível.
a comunidade foi à rua, não aceitou transgênico na Europa, a comunidade quer saber o que come, e aí, no caso, quando existe um regramento correto, o orgânico está aumentando o consumo. É uma coisa óbvia, em função do grau de conscientização da população. Ok, Cláudia, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com ecologia e meio ambiente. Fique com a gente! O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com ecologia e meio ambiente e hoje estamos falando sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos. E para isso voltamos a falar com a Cláudia Petri. Cláudia, falta uma política de segurança alimentar para proteger a saúde do brasileiro? Havia, né, há uma política pública que, na verdade, ela está sendo desmontada, e há uma luta, inclusive no Rio Grande do Sul, forte para mantê-la, então ficou meio delegado aos estados e aos municípios. E existe até um conselho municipal aqui em Passo Fundo, que eu gostaria muito que a Câmara dos Vereadores pudesse sempre lembrar de estimular isso, né, porque realmente a gente tem que ter acesso à comida, e que essa comida seja de qualidade. Então, não é só quantidade. Tanto que hoje já se discute, além da segurança, a questão grave da soberania alimentar, que é pessoas que estão completamente sem o acesso à comida. Então, elas não estão nem questionando a possibilidade dessa qualidade nutritiva, né? A questão da proteção da comida, vamos falar num sentido assim, muito em termos gerais, né? Hipócrates já disse, né, que se você comesse bem, você não adoecia. Então, faça da tua comida o teu remédio. Isso é uma coisa muito óbvia de alguém que, mesmo que não existisse a ciência e ecologia na época, né, que foi criado só em 1866 pelo Haeckel, ele já sabia que a coisa acontecia dessa forma. Vamos ilustrar bem assim, Marilena, em 2016... dois deputados europeus, eles fizeram uma coleta de urina dos 48 deputados e deputadas europeias, né, para todos eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, e aí foi feita uma análise de glifosato. Os 100% tiveram glifosato na urina. A maioria, então mais de 24, tiveram 17 vezes o limite europeu na água potável. Isso eles tinham na urina, né? Alguns tinham 35 vezes esse limite, tá? Esse limite que é na água. Então, imagina, já está dentro de nós, o que você está eliminando. E um deputado, ele até comentou que, na verdade, o uso desse agrotóxico, ele aumentou 260 vezes nos últimos 40 anos na França, na Europa, né? E aí fica muito evidenciado que a própria tecnologia dos transgênicos, ele foi desenvolvido para vender produto e não para ajudar a agricultura. Isso é uma traição. Essa é uma frase, entre aspas, da comissão dos parlamentares. A questão aí foi que está rolando até agora, porque eles estão jogando para frente, eles acabam cedendo, mas eles queriam tirar praticamente o glifosato, né, da Europa, porque esses deputados, nenhum era agricultor, nenhum. Então, como é que ele tem 35 vezes o limite de glifosato na urina, do que se ele não é nem agricultor? Então, não é a questão do EPI, né, do equipamento de proteção individual. Se nós não tivermos uma política pública forte e eficiente de segurança alimentar, ela é o nosso primeiro grande EPI com
entra toda essa leva de contaminantes, né? Que não é só esses. A gente tem o disruptor endócrino que são industriais, o bisfenol, tem vários, mas nesse caso, esse estudo aí foi só de um agrotóxico herbicida. Então, essas questões nos deixam pensando, né? E as gerações futuras? A questão da leucemia, por exemplo, na região de Bordeaux, em crianças, ela é 20% maior do que no resto da França por causa dos vinhedos. E aí, o que nós vamos dizer? Já se sabe, né, em epigenética, que a leucemia em crianças, ela foi pré-determinada antes, é uma herança genética. Ou seja, os pais tiveram uma alteração, uma mutação, que proporciona essa herança para os filhos. E a questão que a professora, a nossa querida Mara Cagliari, aqui de Passo Fundo, que ela inclusive investigou na nossa região aqui crianças sem cérebro, né? Ela fez a tese de doutorado dela estudando esse efeito, né, de vários tipos de agrotóxicos, que a única coisa, ela como enfermeira, ela observava no hospital que nascia criança e na hora de nascer que via que não tinha cérebro, não tinham feito um pré-natal e tal. E a gente sabe até hoje que ainda isso acontece. Então, essa é uma herança que os pais estão deixando para gerações futuras. Por isso que o futuro roubado, nós estamos tirando o direito das gerações futuras de viver uma coisa melhor. Nós estamos cheios de nanopartículas por tudo, nós temos vários problemas, a gente sabe. Tem que pegar um por um e tentar resolvendo de uma forma sistêmica, né? E eu gostaria de perguntar para você, antes, né, de que esse problema se resolva, que o número de agrotóxicos se reduza, agora, no momento atual, o que as pessoas podem fazer para minimizar esse impacto na sua saúde? As grandes epidemias, elas são adquiridas, na verdade, elas não são adquiridas por patógeno. Nós temos um evento agora, que é a Covid, que é um patógeno externo, mas tem respostas genéticas, está todo mundo acompanhando, que tem pessoa que não dá nada, tem pessoa que morre, né? Então, assim, a gente tem uma resposta do corpo genética. Essa questão também pode ser favorecida se a gente aumentar a imunidade. Então, aumento da imunidade, diminuição do estresse, aí eu até compartilho o Anticâncer, o livro do Schreiber, que a gente tem a imagem, ele coloca numa escola, por exemplo, crianças na escola, só durante os 5 dias da semana, os 5 dias letivos, as crianças se alimentaram de orgânico. E aí mostra no gráfico que não tem diferença, quer dizer, que as crianças, naquele momento, não têm organoclorado. São elementos que vêm dos agrotóxicos. A partir do momento que ela parou de se alimentar, volta a ter. Aí tu diz, então não adianta nada. Claro que adianta, porque são 5 dias que ela já serviu para detox. Os médicos hoje estão trabalhando muito com isso, né? Vários princípios de doença autoimune. Primeiro você tira uma faixa de alimento para ver se esse alimento está te dando, né, a questão do glúten, a questão... As epidemias né, obesidade, nós temos a diabetes, a gente tem os problemas coronários, né, os problemas de hipertensão, todos ligados a vascular, e o câncer, né, pessoal? Então, o câncer é algo assim que nos deixa... É impressionante o aumento das doenças, todos os tipos de câncer, né? Mas os que são mais atacados, eles estão ligados com esses sistemas digestório, reprodutivo, que estão mais em contato com o meio ambiente externo ou que são exigidos todo o trabalho de alimento e de eliminação. Quando a gente imagina que 5 dias num estudo com crianças for possível, você imagina a pessoa que muda a dieta para o resto da vida. Então, a doença fica mais longe, porque ela vai usar aquele princípio muito anterior, né, de Hipócrates. Faça do teu alimento o teu remédio. Nesse livro do pesquisador Schreiber, ele fala, inclusive, assim, coma legumes, frutas, verduras. Sim, mesmo com agrotóxicos, porque é melhor do que comer comida industrial ultraprocessada. Então, a primeira opção é essa, comer comida. Se puder ser um agricultor local, melhor ainda, porque foi colhido há pouco,
vai na feira, né, ou encomenda com os agricultores locais, que eles já estão entrando na questão de entregar cestos, ou você, preferencialmente, seria comer orgânico, né? Poderia ser a sua horta, os seus alimentos. Não há, imagina, não consegue fazer tudo em quantidade, mas para o suco verde, para essas coisas, cada casa podia ter um mínimo de folhas, de folhosas, e poderia fazer o seu próprio detox. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o mundo, é a tendência hoje, a agricultura urbana está mostrando, após a pandemia, muita gente fazendo lives e mostrando que hoje é preocupante esse nosso consumidor, que a gente falou antes, que ele fica quieto, ele não está se manifestando, ele está se manifestando dessa forma, ele está buscando se autocapacitar a buscar esse alimento, porque a consciência é essa. Se você ficar, eu mesma, eu parei de comer glúten porque 5 dias me fez bem. A partir dali eu vi que aquilo não me fazia bem comer aquele né, produtos que tivessem, mesmo que eu não fosse celíaca. E eu regredi uma doença autoimune. Eu digo isso porque eu passei por isso, tá? Então eu não sou médica, eu sou uma paciente que, no meu caso, me ajudou muito a questão da alimentação. E a gente vê os oncologistas falando isso, né? Que, no primeiro momento, tu tem que parar de dar chance para a célula se reproduzir. Isso se dá num ambiente ácido e açucarado e com xenobiontes ou com causas bioquímicas que provocam mutações, e essas mutações que fazem com que as células malignas não parem de se propagar. Então, uma coisa óbvia, se eu começar a pensar na minha alimentação, eu consigo regredir muita coisa. Todo mundo sabe disso. Quando vai para o médico e a pessoa não é do remédio, não consegue melhorar só com o remédio, o médico diz, tem que se ajudar, tem que fazer uma dieta junto, como é que tu vai baixar o colesterol, passa sim pela questão do alimento, passa sim pela questão das escolhas. E conforme tiver mais consumidores, o próprio agricultor, ele se sente mais motivado a produzir um alimento de melhor qualidade. Eu sempre questiono... E com isso, com o aumento do consumo desses alimentos, também pode levar a uma queda de preço, já que o preço é uma das questões que ainda é impeditiva para muitas pessoas, né? Eu fico triste de escutar isso, porque, na verdade, assim, quando é comprado na feira de orgânicos, agora está retomando em Passo Fundo, não deveria ter parado. Se nós pudéssemos, né, as feiras, elas deveriam ter continuado, né, porque é um serviço essencial. Mas a gente também estaria expondo os agricultores, né? Nesse sentido, eu também entendo, né, que tudo tem que ser pensado pela coletividade, né? Mas, assim, ele é mais caro? Ele não é mais caro. Quando a compra é direto do agricultor, não é mais caro. A gente já fez vários estudos, ele pode ser mais caro, um pouquinho mais do que a fruteira. Mas no mercado, no hipermercado, é mais caro, porque aí tem a cadeia, né? Tem várias, a questão do transporte, tem orgânico que vem de São Paulo e tal. Mas o que a gente observa, assim, Maria Helena, é que quando a gente está trabalhando, pagando um alimento direto ao agricultor, o agricultor está satisfeito e nós também. Por quê? Eu, por exemplo, eu me obrigo a pedir preço porque eu sou pesquisadora, mas eu não peço preço, não tem preço. Não tem preço. É o meu caso, não tem preço. Não tem preço você regredir de uma doença autoimune. Não tem preço de você não desenvolver uma segunda doença autoimune. Só mudando a alimentação. Então, eu sei o quanto a alimentação me protegeu, porque a questão hoje de crise de valores é que as pessoas acham que tudo dá para comprar, inclusive a cura do câncer. E não é bem assim. A cura de qualquer coisa. Existe muito trabalho para você regredir uma doença que se instala. E são doenças que ficam crônicas, né? Que a gente vai para o resto da vida. E vamos deixar os médicos falarem sobre isso. Mas os nutricionistas sabem, os bioquímicos sabem, o que aconteceu de anos para cá, em termos de o aumento de doenças que não precisaríamos ter. Essas doenças, elas foram realmente, elas foram incorporadas nessa sociedade moderna, né? Alguns alunos me dizem, professora, aumentou, né, a expectativa de vida, mas a que custo que aumentou? Nós temos que pensar assim, quantos remédios eu tenho que tomar por dia, né? E quantas crianças não nasceram?
por causa dessas questões. Então, talvez nos falte esse olhar abrangente, olhar sobre a paisagem, né? E a gente consiga trazer que, inclusive, as pessoas com deficiência tenham acesso e possibilidade ao alimento saudável perto delas. Aí vamos fazer um desafio até para a prefeitura de Passo Fundo, né? Se Paris tem horta em teto de prédio, se tem jardins comunitários na Europa inteira, é porque lá é país desenvolvido. Por que a gente não tem hortas comunitárias aqui? Várias iniciativas tiveram, mas parece que não vai para frente. Eu não sei se é parte da cultura do povo, de não querer ou não ser coletivo, eu acho que não. Mas tem várias iniciativas dando certo sempre, né? Pessoas individualmente, o senhor Volbeto, por exemplo, mas o seu Belém, tem várias questões aqui em Passo Fundo que, se a gente conseguisse canalizar para que essas pessoas pudessem orientar outras pessoas, e essas comunidades ter a produção do alimento. Porque, inclusive, além de segurança alimentar, é uma questão de terapia e de renda. Na época da pandemia, a gente viu, né? Você economiza, você pode vender o produto, inclusive, né? A questão só alguns alunos sempre, eles ficam com medo, né? Que quando a gente ensina a fazer agricultura urbana, por exemplo, vai faltar emprego para os agricultores. Não. Isso não existe, né, pessoal? Porque a gente gostaria de se alimentar com mais do que as 10 espécies de plantas que a gente se alimenta todos os dias do mesmo jeito. A gente tem 17 mil plantas comestíveis no mundo. Quem é que produz elas? Quando você vê a commodity, né, os alimentos estão em 5 ao 10, né? E a gente está sempre comendo a mesma coisa. Então, assim, vai ter espaço para pessoas que querem produzir diferente, e porque o consumidor consciente, cada vez mais ele sabe, se hoje eu como tal alimento, amanhã eu como outro, porque era assim que funcionava com o caçador-coletor. E não havia esse tipo de problema até na agricultura de 100 anos atrás, tá, gente? Ok, obrigada, Cláudia, obrigada pelos seus esclarecimentos. Agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. E lembre-se, cuide da terra e fique em paz.